Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo número 2. Nós vamos ler a partir do verso 6 até o final do capítulo, verso 23. Colossenses, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 23. A palavra de Deus diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes selados, fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Pai, obrigado por lermos a Tua palavra, termos acesso a ela, e pela segunda vez neste dia, estarmos reunidos em Tua casa, em comunhão com os irmãos, para ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, palavra de edificação, de mudança, palavra da verdade, que faça diferença em nossas vidas, e só a Tua palavra tem este poder. Portanto, não viemos aqui ouvir doutrinas de homens, muito menos filosofias deste mundo, mas ouvir a Tua voz, a voz que nos dá direção, a voz que nos mostra o que é certo e como devemos andar. E é isso que queremos e te pedimos. Fala conosco, Pai. Fala o que precisamos ouvir. Toma minha vida mais uma vez em Tuas mãos. Me dá Tua graça, Tua misericórdia e a unção do Espírito Santo, para que neste poder Tua palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas e todos nós possamos ouvir a Tua voz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, o apóstolo Paulo, falando à igreja, ele começa afirmando nos versículos iniciais que nós lemos, que a vida cristã, ela se resume a andar com Cristo. Na semana passada, nós falamos pela manhã, no domingo, a respeito de andar com Deus,
dos benefícios de andar com Deus. Usamos aqui o texto de Enoque. E agora o apóstolo Paulo traz também essa palavra, dizendo aqui no versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ele estende até o conceito de andar com Deus, e ele apresenta o conceito de andar em Deus. É ainda mais profundo, não é ao lado, mas é nele. Ele diz, se você recebeu Jesus, agora você anda em Jesus. Você anda não apenas com Jesus, mas você anda nele. Essa é a proposta que ele traz aqui para nós, então, mostrando que a vida cristã é um convite a andar nele. Se eu o recebi, não é como ele diz aqui, então agora eu preciso andar nele. E no verso 7 ele diz, nele também radicados. Radicados vem de raiz, enraizado, preso, não é? Unido completamente, arraigado no Senhor, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, na visão de Paulo, que vem da parte de Deus para todos nós, esse é o aspecto da vida cristã. Não é apenas assumir uma doutrina, mas é assumir uma vida diferente. A vida de quem anda em Deus, a vida de quem está com Deus, de quem está radicado, quem tem raízes no Senhor, como ele diz aqui. Então, isso é o resumo da vida cristã. Entretanto, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, nesse texto e em outros mais, que esse caminhar com Cristo apresenta também dificuldades, apresenta obstáculos. Não é fácil andar com Deus e não é fácil andar em Deus. As duas coisas são importantes, mas nenhuma delas é tranquila, é fácil. Existem benefícios que a Bíblia vai certamente apresentar para a gente, mas existem também desafios que são muito grandes, barreiras que se levantam muitas vezes quando nós tomamos esta decisão. E esse texto eu acho de especial valor porque o apóstolo Paulo ele vai aqui nos falar das duas coisas, tanto dos benefícios de andarmos e caminharmos com Cristo e nele estarmos radicados, como ele mesmo diz aqui, mas também vai falar dos obstáculos que vêm ao mesmo tempo, das lutas que surgem ao mesmo tempo quando tomamos essa decisão. Então, olhando aqui para o texto, vamos primeiramente perceber os benefícios, os estímulos que ele traz aqui para a gente, para que a gente ande em Deus, como ele mesmo nos diz aqui. Começando nos versículos iniciais, que eu vou ler de novo contigo, ele fala, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então ele diz, olha, você o recebe pela fé, e agora pela fé você anda nele. É aquela velha questão que eu já disse aqui à igreja várias vezes. Às vezes há um conflito na mente das pessoas, porque todos nós acreditamos que somos salvos pela fé. Posso crer nisso? Todos acreditam nisso? Você é salvo pela fé? Ou você compra a sua salvação com algum trabalho que você faça, com algum dinheiro que você dê, com algum comportamento exemplar, aí você compra a tua salvação? Não. Paulo diz claramente, a salvação é pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém tire vantagem, para que ninguém se exalte, não é? Então ele mostra para nós que quando somos salvos, somos por causa do que cremos, pela fé que nos conduz à salvação. Isso é um ponto pacífico. Só que alguns irmãos imaginam que uma vez que eu fui salvo pela fé, agora eu preciso, para me manter salvo, de realizar trabalhos e obras que vão então me manter salvo. E esse não é um conceito bíblico, queridos. Da mesma forma que eu sou salvo pela fé, eu sou mantido salvo pela mesma fé que me salvou. Eu sou mantido na presença de Deus pela mesma fé que eu manifestei para a salvação. E aqui Paulo vai dizer, radicado, edificado,
confirmado na fé, instruído e crescendo em ações de graça. Então, após a salvação, que é pela fé, eu continuo caminhando pela fé. Por isso a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Então, não apenas ela me salva, mas ela é um instrumento de Deus para que eu me mantenha salvo, para que eu me mantenha vivendo na presença do Senhor. Então, eu tenho que agora, uma vez que fui por Ele transformado, continuar caminhando nele, arraigado, como diz o texto, com raízes em Deus, crescendo nele. A previsão de Deus é que você, salvo, continue o processo de crescimento, que a gente chama santificação, o processo de aperfeiçoamento, melhorando cada dia, se tornando uma pessoa melhor, mais obediente, mais sadia na fé. E isso tudo também é obra de Deus em nossa vida. Paulo continua dizendo aqui no versículo 9, olha: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele está falando sobre Deus e afirmando uma doutrina cristã de que Jesus é Deus, dizendo, olha, em Cristo habita a plenitude da divindade. Jesus, ele é Deus, então eu preciso entender essa doutrina para saber com quem estou me relacionando. E veja mais o que ele diz no verso 10, também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Paulo o coloca no seu devido lugar. Jesus é tudo. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça de tudo que você possa imaginar. E nele eu estou sendo aperfeiçoado. Então, quando ele diz, ande nele, fique radicado nele, continue crescendo na fé nele, continue vivendo com o Senhor. Ele está me aperfeiçoando, nele estáis aperfeiçoados. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador de todas as coisas. É nele, a Ele a quem eu me ligo para que eu continue crescendo e melhorando cada dia mais na minha fé. E isso é algo que é inerente à vida de um cristão. No verso 11, ele diz, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas nos despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está lembrando algo fundamental para nós em relação ao nosso batismo, ao nosso compromisso com Cristo, e ele está fazendo um paralelo a esta cerimônia de batismo com aquilo que os judeus praticavam, que era a circuncisão. Você lembra do princípio bíblico da circuncisão? Porque o homem de Israel era circuncidado no seu 8º dia de nascimento? Porque era o símbolo de quê? Era o símbolo de uma aliança com Deus. Era o símbolo de um pertencimento a Deus. Então, era uma cerimônia em que havia o corte de uma parte do corpo da criança, não é? E aquilo ali trazia o símbolo de que ela estava em aliança com Deus desde o seu nascimento. E o apóstolo Paulo vai citar isso e vai dizer, nós também fomos circuncidados. Quer dizer o quê? Que nós temos uma aliança com Deus. E aí ele mesmo explica aqui, não por intermédio de mãos. Você não precisou que alguém marcasse o seu corpo, tirasse uma parte dele, fizesse alguma modificação nele. Não, não é por intermédio de mãos, mas você é circuncidado pelo despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E aí no verso seguinte ele explica do que ele está falando. Ele está comparando o batismo nas águas à circuncisão, dizendo para nós, igreja, que agora é o batismo a nossa circuncisão. Quem crer precisa ser batizado. Então ele está dizendo que quando nos batizamos, estamos simbolicamente mostrando a nossa aliança. E aí o símbolo do batismo, a imersão completa nas águas, depois o ressurgimento dessas águas, como Paulo diz e ensina, é o símbolo do sepultamento. Ele diz, olha,
tendo sido sepultados, juntamente com quem? Com Ele, com Cristo. Da mesma forma que Ele morreu, nós morremos simbolicamente no batismo. E depois, da mesma forma que Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele também, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Está bem claro o que Paulo diz aqui. Ele diz que o batismo é um símbolo de tudo isso, daquilo que Jesus fez ao morrer e ressuscitar. Simbolicamente, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele para viver nele, radicados nele, como ele diz no início dos versículos que nós começamos a ler aqui. E ele diz: esta é a nossa circuncisão. Não é necessário um pedaço de carne ser removido, mas isso é algo interno, isso é algo do coração. Então é o nosso coração que foi circuncidado por Deus, e a gente tem com Ele uma aliança espiritual, e nessa aliança nós nos reconciliamos com Deus e renascemos. O símbolo usado aqui é de ressurreição. Você antes estava morto nos seus delitos e pecados, como a Bíblia diz, e agora em Cristo você está vivo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só que eu antes estava morto. Então eu simbolicamente, ao passar pelas águas, mostro a minha morte da velha natureza e o novo nascimento para uma nova vida com Cristo. Simbolicamente, na ressurreição de Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que ressuscita cada um de nós para viver uma vida nova. Não a mesma vida, mas a vida diferente, agora andando nele, radicados nele, com tudo aquilo que a palavra de Deus deixa aqui para a gente, que nós lemos ainda há pouco. E continua o apóstolo Paulo nos dizendo no versículo 13 e 14: e a vós outros, que estáveis mortos, olha como ele lembra isso aqui, pelas vossas transgressões, mortos em delitos e pecados, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Fazendo o quê? Perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Paulo lembra que quando estamos em Cristo, quando andamos nele, quando estamos nele radicados, mais do que simplesmente salvação, recebemos perdão, recebemos vida. Não tínhamos vida, agora temos. Vida em abundância, vida que vale a pena ser vivida. Então ele vai mostrar claramente nesse texto para nós o que acontece decorrente da salvação. Vida e perdão, que agora nos dá um novo caminho a ser trilhado, mas é uma vida também de obediência, mas não mais a rudimentos de simples mandamentos, mas uma vida de ligação com Deus. E é isso que muitas vezes o cristão não entende. E mesmo depois de salvo, continua preso a tradições, a mandamentos, coisas que Paulo vai começar a descrever nesse capítulo, mostrando para nós que isso não faz parte da nossa vida. Que a relação com Deus vai muito além do que essas coisas aqui enumeradas por ele. Que eram costumes do próprio judeu, mas agora ele está dizendo: você tem uma nova vida. Você não é mais judeu, você agora é cristão. Você agora está numa outra dimensão de fé. Você agora não está mais preso a uma circuncisão de mudança na carne, mas uma circuncisão de coração. Agora o trabalho de Deus é totalmente no âmbito espiritual. Então ele vai apontar que tudo isso é parte dos benefícios e dos estímulos que nós temos para andar com Deus. Ande nele, porque ele te salvou. Ande nele, porque ele te perdoou. Ande nele, porque ele apagou a dívida que você tinha, como Paulo diz aqui. Porque ele te deu uma nova vida. Porque agora você tem com ele uma aliança. Aliança, irmãos, é algo voluntário. Você tem esse compromisso, mas você o assumiu voluntariamente. Então ele diz: agora você tem essa condição. Esse é o estímulo para que você ande. E como isso não bastasse, ele diz ainda no verso 15: e despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele diz, olha, Jesus ao morrer na cruz, ele despojou todas as obras malignas. Ele veio, como diz a Bíblia, destruir as obras do diabo. Isso significa que se eu estou com Cristo, eu também sou protegido por Ele. Deus tem proteção para nós. Mas aonde que eu estou protegido? Quando eu estou nele. Por isso Paulo no início diz, agora que você o recebeu, ande nele. Eu tenho proteção enquanto eu estou nele. Fora dele, meus irmãos, não tem nada. Fora dele não tem salvação, fora dele não tem proteção, fora dele não tem vida, fora dele só fica a morte e o pecado e as trevas. Mas nele eu tenho luz, eu tenho vida, eu tenho proteção, porque ele destruiu as obras do diabo. O diabo não tem mais domínio sobre nós, como dizia o apóstolo Paulo. Não tem mais domínio sobre a nossa vida. Não há mais acusação para os eleitos de Deus, é o que a palavra do Senhor diz. Então tudo isso são benefícios de andar nele radicado. Não é algo que eu tenho independente dele, é algo que eu tenho enquanto estou nele. São estímulos que o apóstolo Paulo aponta para nós. Mas como eu disse a você no início da mensagem, não é só estímulo que a gente encontra nesse mundo quando queremos andar com Cristo. Vem também juntamente os obstáculos, as dificuldades, aquilo que nos quer afastar desses princípios que Deus mostrou para nós através desses versículos que lemos aqui do apóstolo Paulo. E o primeiro deles, o apóstolo cita logo no versículo 8, quando ele diz assim, cuidado. Irmãos, quando a palavra de Deus começa com essa advertência, cuidado, você sabe o que significa isso? Você tem que ter cuidado. Se Deus está dizendo cuidado, meu irmão, tenha cuidado. É um alerta de Deus, é como se estivesse piscando uma luz vermelha de alerta. E ele diz, cuidado, que ninguém vos venha a enredar, colocar você numa rede, te colocar num bolo, com a sua filosofia e vãs sutilezas, coisas sutis, às vezes até imperceptíveis, que a gente não malda, não é como se diz por aí, coisas que a gente não percebe. E ele diz então que ninguém venha te enredar com esta filosofia, com essas vãs sutilezas, conforme a tradição de quem? Dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então ele diz, você está salvo, você foi salvo pela fé, a fé é o modo de vida que você tem agora, é a fé que te mantém com Deus, é ela que te mantém salvo, Deus fez tudo na sua vida, você foi perdoado, você foi batizado e assim tem uma aliança com Deus, tudo isso está caminhando muito bem, mas tenha cuidado. Tenha cuidado porque alguém pode tentar te enganar. Alguém pode tentar te colocar na rede, alguém pode vir com uma filosofia, alguém pode vir com uma sutileza, conforme tradição de homens. Não foram coisas que Deus ensinou, mas foram coisas que o homem inventou. Deus ensina muitas coisas na sua palavra. Deus coloca muitas determinações na sua palavra, mas o homem vem e aumenta, o homem vem e amplia a ação e o significado. Então ele diz, tome cuidado com a tradição dos homens, com os rudimentos do mundo e não coisas que vieram de Cristo. Então o primeiro alerta de Paulo é o engano com as vãs filosofias deste mundo. E hoje, queridos, nós vivemos tempos de engano. Nós vivemos tempos em que essas filosofias do mundo estão cada vez mais contaminando a igreja. Estão cada vez mais enredando os crentes. E como a gente constata muitas vezes, já falei disso aqui diversas vezes também, há o falso profeta porque há o falso crente também. Porque ele quer ouvir coisas que lhe agradam. Ele quer ouvir coisas que filosoficamente parecem atraentes, filosofias vãs. Isso faz bem, muitas vezes, à pessoa que não quer ser confrontada, que ela deseja apenas que o seu ego seja massageado. E o alerta que Paulo fez acaba ficando de lado. Esse cuidado que ele diz,
Hoje tem pessoas que não têm cuidado nenhum. E hoje a gente vive num mundo ainda mais perigoso porque é tudo globalizado. Antigamente, para você ouvir uma outra palavra, você tinha que sair da sua igreja e ir a outro lugar. Hoje não precisa. Hoje na sua cama, você escuta quantos pregadores você quiser, ou não é, irmãos? É só no celular, rolando na telinha. Então você tem uma facilidade hoje muito grande. E o cuidado aonde está? Qual é a filosofia do mundo hoje? A filosofia do mundo hoje é que o homem é o centro do universo. Não é mais Deus o centro de todas as coisas. Não é Jesus, como ele diz aqui, plenamente Deus. O centro é o homem. A divindade é o homem. E o homem gosta de ser divinizado. Ele gosta de ser endeusado. Ele gosta de ser elogiado. Ele gosta de ser jogado para cima. Então essa filosofia hoje está entrando na igreja. Está dominando pessoas, dominando corações, porque o homem é o centro. E a gente gosta de ouvir isso. Você é a menina dos olhos de Deus. Você, meu amado. Ah, como é bom ouvir isso. Tem outro que fala, meu lindo. Você conhece o meu lindo? Meu lindo é você. Você quer que eu te chame de meu lindo também? Não vou chamar. Meu horroroso. Assim que eu vou te chamar. Porque eu sou horroroso. Se eu sou horroroso, você também é horroroso, irmão. Nós somos horrorosos, não somos lindos, não. A natureza humana é horrível. Ela não é linda. Então hoje há essa filosofia, não é, que vai trazer como resultado essa morte espiritual. Por isso Paulo acende o alerta, cuidado, cuidado, cuidado. Porque isso contamina, porque isso enebria, e você fica, não é, como nas nuvens, ah, que gostoso, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. E com isso a gente relativiza padrões morais, a gente não fala de erros, não se fala de pecados, não é? Tudo é bonito, o mundo é cor-de-rosa, tudo é maravilhoso, Deus tem tudo que você quiser. Se você sonhou, Ele vai te dar, Ele vai realizar, vai colocar. Se deixou você pegar, né, como está na moda, deixou você pegar, deixou você ver, vai te dar, é claro. Não é assim que funciona? Só que não é assim. Esse é o alerta de Paulo. Cuidado com isso. Que toque um alarme no teu celular quando você vê uma coisa dessa. Que toque um alarme porque isso te agrada. O problema é que se isso fosse horripilante, não teria problema. Quando o diabo se mostra com aquela imagem bem feia, ele não é problemático, porque você logo identifica e corre. O problema é que quando o diabo se mostra bonito, te chamando de meu lindo. Aí é complicado. Aí você cede, porque aí é atrativo, aí é atraente. E aí você não é tocado, você não é instigado. E isso vai produzindo uma frouxidão, uma falta de atenção àquilo que a Bíblia chama a atenção. E aí a gente fica entre dois mundos, e aí você tem hoje na igreja a turma que parte para essa coisa toda liberal, de que vale tudo, de que está tudo bem, e do outro lado uma outra turma que quer resgatar um legalismo, que não pode nada, que tudo é proibido, está cheio de regra, e o equilíbrio do Evangelho já se perdeu há muito tempo. O equilíbrio do Evangelho vem da palavra, vem de você olhar para ela e você praticá-la. Então, o que Paulo vai dizer aqui são os benefícios que a gente viu de andar com Cristo. E por que isso tudo acontece? Porque Ele fez, porque Ele realizou, porque Ele perdoou, porque nós recebemos vida, não tínhamos. Tudo isso que nós já lemos. Isso não vem de regras, não vem de coisas que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Não, isso é muito mais. O conceito é muito mais profundo. Paulo continua também nos chamando 6 a 17, olha o que ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Do que Paulo está falando aqui, desse legalismo que eu mencionei a você, em que a gente às vezes entra numa igreja e você recebe um caderninho de regras.
olha, isso pode, isso não pode, olha, tem que respeitar essa cerimônia aqui, tem que fazer essa acolá, como ele diz aqui. E aí, se você não se enquadra nessa caixinha, você está fora. E ele diz então, olha, ninguém te julgue por comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados. E ele vai explicar por quê. Porque todos esses princípios, você vai dizer, mas estão na Bíblia. Estão na Bíblia, o sábado está lá, a lua nova está lá, as comidas estão lá, a abstinência de certas comidas está lá, está tudo lá. Paulo diz, isso é sombra do que viria a ser revelado. Mas agora já foi revelado. Então isso não mais se aplica a nenhum de nós. Os princípios ainda permanecem, mas a aplicação já não é mais necessária. Porque agora em Cristo todas essas coisas foram consumadas. Então ele vai dizer claramente isso para nós, porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Isso é o mais importante, irmãos. O mais importante é sermos a igreja do Senhor. Não é guardar uma festa, guardar um dia, comer uma coisa, não comer outra. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é quem somos diante de Deus. E Paulo continua no verso 18 dizendo, ninguém se faça árbitro. O que é árbitro? Juiz contra vós outros. Veja, o hábito de julgar um ao outro por esse tipo de comportamento. Veja, não é por pecados, mas é por comportamentos. E ele diz, ninguém se faça juiz contra vocês, com o pretexto de serem humildes, de culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo fala agora de uma falsa espiritualidade, que é outro problema que a igreja hoje está enfrentando. Essa falsa espiritualidade, esse culto de anjos, né? Esse culto de anjos que nós temos visto por aí, e aí com isso se torna pretexto para ficar julgando, para ficar investigando a vida dos outros, né? Dizendo sobre visões, que viu isso, que viu aquilo, que viu o pecado do irmão, que viu o pecado do outro, revelando uma coisa aqui, revelando uma coisa ali, e ele está dizendo aqui, olha, baseado-se em visões, sem motivo algum na sua mente carnal. Paulo diz, toda essa falsa espiritualidade provém de uma mente carnal. E hoje, infelizmente, temos visto isso nas igrejas ao redor do mundo. Uma falsa espiritualidade, um falso movimento, um falso exercício de dons espirituais que, por mais verdadeiros que sejam, se tornam falsos na vida dessas pessoas que são movidas exclusivamente por carnalidade, irmãos. Isso é um alerta porque muita gente acaba às vezes interrompendo a sua vida cristã e a sua caminhada por causa desses escândalos que nós vemos hoje nas igrejas, por causa dessas coisas esdrúxulas que acontecem no nosso meio. Mas como eu disse a você, por incrível que pareça, pasmem, tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Você gosta de comer bem? Eu gosto. Mas o urubu gosta de carniça, e aí? Você vai mudar o urubu? Não, ele não vai. Você vai mudar, você bota a carne mais bonita, igual de carne podre. Tem gente que gosta. Todas essas loucuras que acontecem na igreja só acontecem porque tem gente que gosta. Quando você vê um absurdo de um cara fazendo, falando, pulando, sei lá, tremendo, sendo um pai de santo evangélico, meu Deus, como é que pode? Está lá um monte de gente lá fazendo com ele. Tem um monte de gente lá rodando com ele, pulando com ele, tocando ponto de macumba com ele. Está todo mundo lá na igreja. Tem gente que gosta. Então sempre vai ter urubu. Sempre tem gente que gosta de carniça, porque não conhece a Bíblia. Porque se deixa levar por essas coisas. Porque se deixa levar por essa falsa espiritualidade, que segundo Paulo diz, é pura carnalidade. E não acrescenta absolutamente nada. E o pior, rejeita a centralidade de Cristo, que, como ele disse, é o cabeça.
Mas para essas igrejas, Cristo já não é mais o cabeça. Ele não é mais ele o centro de todas as coisas, não é? Então, Paulo diz aqui, não retendo a cabeça, não guardando a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ele diz, essa gente não retém, não guarda, não preserva a cabeça. Quem é a cabeça? É Cristo. Cristo já não é mais significativo nesses lugares. Usa-se o nome dele, mas o que se faz é completamente distinto do que a Bíblia menciona. Então não é Cristo cabeça desse corpo. E é por causa disso que tudo isso tem acontecido, como diz aqui o apóstolo Paulo. E ele continua no verso 20, dizendo o seguinte, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Ele diz, você estava morto em delitos e pecados. Ao se batizar, como ele falou lá atrás, você decidiu morrer com Cristo, simbolizando a sua aliança com ele. Desta morte você ressurgiu ao sair das águas, à semelhança da ressurreição de Cristo, para uma nova vida com ele. E agora, você se sujeita novamente, como se ainda você vivesse no mundo. Você se sujeita a estas coisas. E aí ele começa a enumerar. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques daquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Existem coisas que Deus diz claramente, não faça. Mas existem outras que foram os homens que aumentaram. Irmãos, a Bíblia tem 10 mandamentos, os judeus têm 613. Por que isso? Porque foram acrescentando. Regras e mais regras e mais regras foram agregadas para dar uma segurança. A expectativa é de segurança. Não, se eu fizer isso tudo aqui, aí está tudo bem. Aí eu estou entrando no céu. Irmãos, a minha segurança está em Cristo. A minha segurança não está em mim. Se eu depender de mim para continuar salvo, eu não continuo salvo. Se eu depender de mim, para depois que criei, agora fazer alguma coisa para merecer a salvação que ganhei de graça, eu vou perdê-la, Clara, certamente. Não depende de mim. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Então eu quero segurança me cerceando, tirando isso, tirando aquilo. Tem coisas que precisam ser tiradas, mas tem outras que são invenções de homens. Porque a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não me deixo dominar por nenhuma das coisas. É bem diferente do que esse conceito de listas, de proibições. Não toque isso, não toque aquilo, não prove isso, não faça isso, não vá ali, não sei o quê, não sei o quê. Paulo diz, são preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem, é o que ele diz. E aí, de forma ainda mais grave, no versículo 23, ele fala, as coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Irmãos, a gente às vezes gosta de viver de aparência, não é? E Paulo diz, essas regras, esses costumes, essas normas, essas listas intermináveis de mandamentos que querem me dar a sensação de segurança, de que eu não vou sair da caixinha e que vai estar tudo bem e que eu vou garantir o meu lugar no céu, essas coisas simplesmente têm uma aparência de sabedoria. E depois estas coisas se tornam como culto de si mesmo. Ou seja, eu não cultuo mais a Deus, eu cultuo a minha religião, a minha religiosidade, a minha lista de proibições. E esse era o problema do fariseu que Jesus tanto criticou. Vocês têm uma norma religiosa que agrada muito a vocês,
Vocês ficam super felizes em apresentar este comportamento, em serem vistos pelos homens, serem aplaudidos quando oram de pé nas sinagogas e nas praças. Vocês acham ótimo quando são elogiados pela roupa que botam, pelos costumes que apresentam. É o que Paulo diz aqui. Ele diz, olha, isso parece um culto de si mesmo, e isso parece uma falsa humildade, esse rigor ascético. Mas aí no final ele diz, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. A sensualidade está lá. Porque se mudar o que eu faço, mas não mudar o que eu penso, nada adiantou. Se eu me cercear de algumas coisas, mas continuar desejando as mesmas coisas das quais me cerceio, isso não tem valor algum. É o que ele está dizendo. Isso parece bonito, isso parece louvável, isso parece te dar um ar de espiritualidade, superioridade em relação a outras pessoas, mas isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. Porque a sensualidade não está necessariamente nas coisas exteriores, mas ela se manifesta na mente, no coração, no pensamento. E Paulo diz, isso aí não adianta nada. Você diz, não faça isso, não faça aquilo outro, não toque nisso, não prove aquilo, não coma isso, não beba aquilo, mas a sensualidade continua latente dentro do teu coração. Então, a razão mais simples é que esses dogmas, esses tabus que as pessoas criam, não têm valor nenhum para aproximá-las de Deus. Porque tudo isso não passa de uma tentativa do homem de agora garantir a performance da sua salvação. Para ser salvo foi de graça, mas agora para manter, eu tenho que puxar os cabelos. Agora eu tenho que criar um monte de regras, porque senão eu saio da linha. Se não tiver essas regras todas, eu saio da linha. E na verdade já saiu dessa linha há muito tempo, porque nunca esteve nela. Nunca esteve nela. Isso não tem valor algum contra a sensualidade. O amor que te salvou é o amor que te mantém. A fé que te salvou é a fé que te mantém. E o autor e consumador da fé, sabe quem é? Quem é? Jesus. Nem a fé que você tem veio de você. Nem a fé que você professa veio da sua vontade. Ela é da vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo, ande com Ele, ande nele, radique-se nele, tenha raízes em Cristo. Mas tenha cuidado para não ser enganado. Tenha cuidado para não ser iludido com essas coisas que parecem bonitas, né? Que te dão um ar de superioridade, que te tornam um fariseu muito atual dos nossos dias, né? Que julga todo mundo, que aponta os erros de todo mundo, mas não consegue tratar da própria sensualidade que está dentro da tua mente e do teu coração. Então Paulo diz, essas coisas não têm valor nenhumas em si mesmas, isso não acrescenta nada, não muda nada. Então andar em Cristo, andar nele, radicado nele, é viver com Ele, é estar com Ele, é ser sim submisso a Ele, mas ter a centralidade dele na nossa vida. E isso não é conseguido com exercício de espiritualidade, isso é conseguido com decisão de andar nele. É nele, é Ele que me salvou, é nele que eu ando. A minha fé é nele. E nada mais importante do que a minha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É possível fazer tudo isso que foi dito aqui, sem contudo agradar ao Senhor. Tanto isso é verdade que Ele manda a gente ter cuidado. Eu quero que fique piscando agora um sinal de alerta em você. Cuidado. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Cuidado com esse engano, que é o pior deles, porque é o auto-engano. É quando eu engano a mim mesmo, pensando que estou fazendo algo correto, e isso acaba me enganando cada vez mais. Isso é muito perigoso, por isso fica o alerta. E a chamada de Deus para nós é, ande com Deus, ande em Deus. Tenha raízes nele radicados, como disse o apóstolo Paulo. Amém? Vamos orar? Fale com Deus agora. Peça ao Senhor que te ajude a identificar o mal, a identificar o perigo, para que você possa ter cuidado.
a identificar essa falsa espiritualidade, a identificar essa teologia centrada no homem, a identificar essas palavras agradáveis que querem acalmar o teu ego, mas nada contribuem para a mudança e para a transformação. Peça a Deus que abra os teus olhos para que você veja, para que você enxergue perfeitamente e não seja jamais enganado. Pai, Deus, eu te peço isso, essa noite, junto aqui com os meus irmãos, que a tua palavra nos sirva de alerta para que tenhamos cuidado, para que não sejamos enganados, para que não sejamos iludidos por essa espiritualidade vazia, que nada acrescenta, que nada muda, que nada contribui para a vida cristã. Porque a vida cristã, segundo nos disse teu apóstolo Paulo, Pai, é andar em ti, é andar contigo, é ter raízes no Senhor. E essa fé que veio de Deus, que é dom de Deus, e nos trouxe salvação e que nos mantém na tua presença, porque o justo vive por ela. Fala ao teu povo, Pai, abençoa meus irmãos, fortalece a fé de cada um, que ela esteja centrada em ti, livre do engano, Pai. Livre, Senhor, da aparência, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.